Nos vídeos anteriores, vimos a importância da regra de ouro e como ela é adotada no Brasil. Agora, vamos entender o significado dessa regra na hora de definir o orçamento do governo. Você já sabe que as despesas são divididas em dois tipos: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes incluem os gastos com a manutenção dos serviços públicos, como salários, aposentadorias e outras despesas de custeio, e também os juros da dívida pública. O governo conta com vários tipos de receitas para pagar essas despesas. A fonte mais básica são os tributos, que são os impostos, as taxas e as contribuições. Além disso, o governo também obtém receitas a partir de seus ativos, que são os empréstimos aos bancos oficiais, os contratos de renegociação das dívidas de estados e municípios e os dividendos das empresas públicas. Só que, normalmente, essas receitas não são suficientes para pagar todas as despesas. Como equilibrar o orçamento, então? É aqui que entra a dívida pública. O governo levanta receitas por meio de operações de crédito para fechar a conta. Com todas essas receitas e despesas, temos o orçamento. Chegou a hora de verificar se estamos cumprindo ou não a regra de ouro. Se as operações de crédito são menores do que as despesas de capital, então cumprimos a regra de ouro. Agora, imagine um aumento das despesas com a manutenção dos serviços públicos, as despesas correntes, sem que haja ao mesmo tempo um aumento das receitas com tributos. Esse movimento aumenta o déficit primário nas contas públicas, comprometendo a regra de ouro. Nesta situação, o governo pode conseguir mais receitas por meio dos seus ativos. Por exemplo, recentemente, o BNDES antecipou o pagamento de empréstimos ao Tesouro Nacional. Outra fonte de receita que reforçou o caixa do governo nos últimos anos foi o lucro que o Banco Central obteve, principalmente com as reservas internacionais. Esse lucro foi transferido para o Tesouro, conforme determina a lei. O aumento dessas receitas com ativos permitiu ao governo pagar parte dos gastos correntes sem ter de aumentar as operações de crédito, ou seja, sem criar mais dívida. Assim, não ultrapassamos o limite da regra de ouro. Porém, nem sempre será possível contar com isso. Receitas de ativos podem ajudar em um ano específico, mas se usadas sistematicamente, elas tendem a acabar. Isso levaria o governo a ter de emitir mais dívida para fechar o orçamento. E se o aumento das operações de crédito ultrapassar o total das despesas de capital? Já sabe, a regra de ouro será descumprida. Para evitar esse cenário, o governo precisa ajustar o orçamento, reduzindo as despesas correntes e o próprio déficit primário.